Novamente, né, pessoal, boa tarde, boa noite, nesse dia meio nublado, então a gente tá meio perdido, né, então, prazer, já vou me apresentando. Meu nome é Júlia Sá, mas podem me chamar de Jussá, todo mundo me chama de Jussá, basicamente. Eu fui da FEGEP ano passado, eu estava no lugar que hoje Sofia Latache ocupa, eu era presidente executiva, Presex. E aí eu passei 2 anos e meio na Facap Júnior Consultoria, que foi minha empresa júnior de origem. Então, lá eu fui consultora de projetos, consultora comercial, gerente de projetos e presidente institucional. E aí, depois de passar 2 anos e meio lá, não satisfeita, fui para a FAGEP, fiquei como presidente executiva pelo ano 2023. A gente construiu muita, muita, muita coisa massa. E é muito massa voltar para cá, vendo que o time do N está fazendo esse ano, vendo rostinhos novos, vendo as Jotas novas nascendo. Então é um prazer estar aqui com vocês. E aí hoje eu estou como estagiária de trade marketing na Unilever. E aí, até uma curiosidade, eu já trabalhei na Disney, acabei de voltar. Então, tem aí uma jornada que começou no MES, foi para o mercado de trabalho. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, pela EJ de vocês, também pela vida profissional de vocês, entreguem tudo para o Movimento Empresa Júnior, se dediquem muito ao desenvolvimento da EJ de vocês, que vai tudo voltar para a vida profissional de vocês, e vai ter muitas oportunidades que aparecem exatamente por causa dessa entrega da gente. Se fosse dar um conselho assim, eu daria. E aí eu já perguntei até às meninas, né, um pouco do que a Jota de vocês fazem, etc. Mas se uma pessoa de cada Jota quisesse fazer um pitch aí rapidinho de 1 minuto, contando um pouco mais sobre a Jota e etc. E falando ou uma curiosidade sobre a Jota de vocês, ou até uma curiosidade pessoal, eu ia mal escutar para também não ficar isso de um monólogo, né? Só eu falando. Então, se alguém aí se voluntariar, estarei feliz. Vamos lá, pelo menos uma pessoa de cada Jota, bora. Esperando. Quer ir, João? Eu posso falar? Pode falar. É mais comunicativo. Oi, eu me chamo Giovana, sou diretora de projetos da Ambar. E a Ambar, ela ultimamente está sendo uma empresa muito responsável por análises químicas. Então, esse está sendo o nosso foco agora. Acho que uma curiosidade da gente é que nós somos bem novinhos, a gente nasceu ano passado. Final do ano passado, mais ou menos, não foi? Não, na metade. Eu entrei no final do ano passado, mas ela nasceu na metade, mais ou menos, do ano passado. Realmente foi no finalzinho Não do ano foi? passado. É isso, somos bem nenéns. Que massa. Próximo. Luiz, levantou a mão? Ou foi Luan? Eu acho que foi Luiz. Foi Luiz, foi. Eita, acho que travou. Foi só pra mim? Bora. Estão conseguindo me Foi, ouvir? voltou. Agora sim. Claro. Tá cortando um pouquinho. Quer falar por aqui? Não estou voltando para o Eu acho que agora foi. Tenta de novo. Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo agora? Agora sim. Beleza. Algumas pessoas já me conhecem, mas eu sou o Luiz Gustavo, sou o atual presidente da Volts Projetos e Consultoria Júnior. A gente é uma empresa focada em projetos elétricos, projetos de geração fotovoltaica, estação de recarga e automação residencial. Massa demais. Mais alguém quer falar ou contempladas? Contempladas? Então vamos seguir. Massa, pessoal. E aí, hoje, né, nosso momento vai ser muito sobre modelo de negócio e proposta de valor. Também fiquem muito à vontade para tirar dúvida. Vai ter um espaço para dúvidas no final, mas fiquem à vontade para realmente, durante o momento, tirar a dúvida de vocês. Ou até fazer comentários de, minha Jota tentou tal coisa e a gente teve tal resultado. Porque só assim a gente consegue, de fato, tirar coisas de treinamento, tirar coisas dessa capacitação, que é o objetivo principal daqui, né? Não é ser um monólogo, não é ser uma palestra. É, de fato, a gente conseguir construir coisas a partir desse momento. Então, fiquem super à vontade.
podem levantar a mão, podem falar no chat. No chat talvez eu não leia, porque eu vou estar na outra página, então talvez seja melhor a gente levantar a mão, até para não ficar esse monólogo, né, que eu acho chato, eu gosto de conversar. Então, fiquem super à vontade, sem bronca alguma. Boa? E aí, vamos começar agora. Primeiramente, né, o que é um modelo de negócios? Então, quando a gente fala de modelo de negócio, a gente acha o nome bonito e faz, meu Deus, o que será que isso significa? Mas nada mais, nada menos do que como você resolve o problema do seu cliente. Então, como você entrega a solução da sua EJ. E aí tem aqui uma frase bonita antes, né? Que é o modelo de negócio é a forma como sua empresa gera e entrega valor para os seus clientes. Ou, de maneira mais prática, é a estruturação dos elementos e etapas que compõem a forma com que a sua empresa faz o que faz. Então, de fato, nada mais nada menos de como vocês resolvem o problema do cliente de vocês. E aí, a gente tem um modelo, né? A gente tem um passo a passo de como a gente constrói esse modelo de negócios. Porque, querendo ou não, não dá para a gente chegar do nada e dizer, enxerguei um problema X e vou querer resolver ele. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que seguir realmente um passo a passo, com etapas, para a gente construir esse modelo de negócios e vocês, consequentemente, conseguirem tanto fazer uma estrutura da AJ que faça sentido. Então, hoje, acredito que todos vocês já entendem mais ou menos qual é a área que vocês estão inseridos, quais são os tipos de clientes que vocês podem estar trabalhando, mas, a partir desse campo do modelo de negócios, vocês conseguem, de fato, se aprofundar tanto nessa forma que vocês entregam as coisas que vocês querem entregar, até como vocês conseguem gerar faturamento para a EJ, como vocês conseguem gerar lucro, porque, querendo ou não, é uma operação bem robusta que a gente tem que ter um passo a passo ali para estar construindo. E aí, nesse momento agora, a gente vai falar muito sobre isso. Como vocês, com um passo a passo, conseguem identificar o modelo de negócio de vocês e construir eles. Então, até se vocês quiserem exemplos mais específicos e etc. durante o momento, podem levantar a mão que a gente pode estar conversando sobre. Beleza? Então, esse Canvas, ele tem, como eu falei, uma ordem a ser construída. Então, essa ordem, ela segue realmente uma escadinha. Então, se você não consegue ter muita clareza de uma etapa específica, a outra não vai ser tão efetiva. Então, é muito importante a gente, de fato, utilizar as ferramentas, utilizar tudo que a gente tem ali a nosso favor, para que a gente consiga passar de etapa e, consequentemente, construir esse modelo de negócio de forma mais assertiva. E aí, primeiro, né? Então, começando pelo segmento de clientes. Então, eu trouxe aqui, nesse formato, de perguntas norteadoras. Então, basicamente, algumas perguntas que vocês vão fazer para si mesmos, ou então, enfim, para algumas ferramentas que eu trouxe também. E as ferramentas que vocês podem utilizar para estar descobrindo a resposta dessas perguntas. Então, a primeira pergunta que eu trouxe aqui é: quem são os clientes que vocês pretendem atender? Então, onde eles estão? Eles têm um perfil específico? Será que tem alguma necessidade que eles têm? Então, existem perfis de pessoas, perfis de clientes, que a gente estuda realmente esses padrões para que a gente consiga entender quem é esse cliente que a gente está querendo alcançar. Então, como é que a gente descobre, né, essas ferramentas, esse perfil? A gente tem, por exemplo, pesquisas de mercado, tem focus group. Então, vou dar um grande exemplo, assim. Quando a gente constrói um plano de negócios para uma empresa júnior, para uma empresa normal não, né? Uma empresa sênior, a gente começa sempre por pesquisas, porque nada surge do zero. Nada surge do zero. Então, iniciar essa identificação do cliente ideal de vocês por meio de pesquisas é muito importante. E aí, essas pesquisas de mercado quantitativas, que são, por exemplo, formulários que vocês podem fazer com perguntas específicas para conhecer melhor o perfil de cliente ideal de vocês, é muito bom, porque vocês conseguem tirar insights de acordo com essas respostas da galera. E, além disso, da quantitativa, tem também as qualitativas, que as qualitativas a gente costuma fazer quando a gente já tem uma ideia ali, mais ou menos, de qual é o perfil mais ou menos ideal do nosso cliente. Então, geralmente, focus groups são, sei lá, 6, 7, 8 pessoas que a gente joga algumas ideias e deixam elas conversando e a gente maneja aquela conversa para que a gente consiga tirar insights e realmente coisas mais específicas do negócio quando a gente já tem uma ideia. Então, o quantitativa, que são as pesquisas de mercado, a gente tem ali uma visão inicial do que o público geral quer escutar, e quando a gente quer
realmente mais qualitativa, que é a qualidade que a gente fala. A gente tem esses focus groups, a gente tem outras ferramentas que a gente pode utilizar para ter insights mais específicos. Vocês têm alguma dúvida em relação a essas ferramentas? Como é que pode utilizar? Como é que pode construir? Ou posso passar? Eu tenho uma dúvida quanto ao formulário para o cliente. Como que a gente elaboraria esse tipo de questão? Como que a gente elaboraria esse formulário? Boa. Vê, quando a gente faz uma pesquisa de mercado, você pode, por exemplo, a maneira mais fácil que a gente tem de aplicar uma pesquisa é por meio do Google Forms, de formulário online. Então, existem ferramentas de pesquisa presencial também, mas, querendo ou não, para a nossa estrutura de custo, para o Movimento Empresa Júnior, e até para a gente alcançar pessoas mais diversas, né? Porque quando a gente aplica uma pesquisa presencialmente, o público-alvo da gente fica muito pequeno, fica muito específico e nichado. Então, se fosse construir uma pesquisa de mercado do zero agora, o que eu falaria para vocês seria realmente pegar um Google Forms, colocar ali no Google Forms. Eu até fiz uma pesquisa de mercado aqui para minha madrinha. Deixa eu abrir para vocês rapidinho. Nessa pesquisa de mercado, aqui. Vou mostrar rapidinho para vocês. Eu sentei com ela e minha madrinha tá com um projeto, e eu sentei com ela e as pessoas que estão fazendo parte desse projeto com ela, e a gente fez um rascunho de perguntas que poderiam ter sido abordadas. Então, essa pesquisa de mercado é para a área de medicina, e aí são para médicos, enfim, que estão ainda na universidade ou que já são formados. E aí aqui a gente colocou nessa pesquisa de mercado perguntas que vão nortear a gente a construir o plano de negócios dessa estrutura que ela está querendo fazer, dessa empresa nova, sabe? Então, vocês vão fazer perguntas muito relacionadas ao que vocês precisam para construir a cartela de serviço da EJ ou para construir o seu cliente ideal. Então, por exemplo, qual é a idade do pessoal? Qual é a renda do pessoal? Eu vou explicar um pouco melhor sobre a diferença, né, de B2B e B2C, que é quando a gente vende para o consumidor final e quando a gente vende para empresas. Então, tem uma diferença ali. Mas por meio desse formulário, a gente consegue tirar muitos insights voltados a realmente quem é, para conhecer o perfil dessa galera. Então, vocês realmente vão construir perguntas voltadas a o que as pessoas esperam de uma empresa como vocês. Deu para assinar um pouco? Deu sim, meu microfone bugou. Massa, relaxa. Boa. E aí, quando a gente fala de segmento de cliente, a gente tem uma diferença, né? A gente tem B2B e B2C. Quando a gente tem um B2B, é business to business, que é vendas focadas em empresas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma empresa, a minha empresa júnior de origem é uma empresa júnior de consultoria empresarial. Então, a gente atendia empresas para resolver o problema dessas empresas e fazia projetos para essas empresas. E o B2C é focado em clientes finais. Então, eu trouxe aqui o exemplo de projetos de arquitetura. E aí, por exemplo, a gente tem aqui uma de energia, de placas fotovoltaicas e etc. Isso seria realmente para um consumidor final, sabe? Então, é muito importante essa diferenciação, porque isso também fala como a gente vai chegar nesse cliente. Então, eu não vou chegar para uma pessoa aleatória e vou fazer prospecção ativa, sabe? É muito difícil a gente ter um EJ que faça venda B2C e prospecte ativamente para conseguir os clientes, sabe? Geralmente é B2B, quando a gente prospecta empresa, etc., a gente faz a prospecção mais ativa. Mas essa forma que a gente vai atrás dos clientes também muda tudo. Então, até por isso que é a etapa inicial, sabe? A gente entender o nosso cliente. Porque todo o nosso serviço, toda a nossa forma de ir atrás daquele cliente começa conhecendo ele. Porque, querendo ou não, não tem como a gente fazer alguma coisa para quem a gente não conhece, sabe? Então, basicamente, quando a gente pensa em segmento de clientes, que é o primeiro passo, é isso. E aí vocês podem já, pensando no primeiro passo de um plano de modelo de negócios para construir o Canva, já pensar muito nesse cliente primeiro. Depois a gente vai para a proposta de valor. Então, a gente tem algumas perguntas norteadoras
que é, por exemplo, quais soluções a empresa de vocês deseja entregar? Quais são os diferenciais dessa entrega? Quais benefícios a sua EJ entrega? Então, eu trouxe aqui algumas ferramentas úteis, que é, por exemplo, o benchmarking e o cliente oculto. O que é o benchmarking? É basicamente a análise da concorrência. Como eu falei lá no começo, a gente não cria nada do zero. É muito difícil de criar uma coisa do zero. A gente vai tirar de onde? Da nossa cabeça, sabe? Então, para a gente criar coisa, a gente precisa de referências. E quem melhor para dar referências para a gente do que a nossa concorrência, sabe? Então, essa concorrência, ela pode ser uma concorrência direta, que são empresas tanto seniores, né, empresas de mercado, quanto empresas juniores, que fazem a mesma coisa que vocês, quanto concorrentes indiretos, que fazem coisas semelhantes. Então, eu vou trazer aqui um exemplo que é dessa empresa que a minha tia está conseguindo montar. A empresa dela é de mentoria. Então, a gente analisou concorrentes diretos de mentoria na área de medicina e concorrentes indiretos, que é mentorias no geral. Então, é muito interessante porque a gente vendo a estrutura de outras empresas que fazem uma coisa parecida com o que a gente quer fazer, a gente tem referências e só por meio de referências que a gente consegue criar, de fato, o nosso modelo de negócio, a nossa proposta de valor. E aí, por exemplo, a gente consegue coletar diversas propostas de valores de empresas diferentes e por meio dessas referências a gente criar a nossa proposta de valor, sabe? Então, vocês que estão entrando no movimento Empresa Júnior agora, vão ver que benchmarking é algo que a gente faz muito, né? A gente faz muito bench, que a gente chama no MES. Não só na criação da EJ, não só nessa fase de construção do Canvas de modelo de negócios, mas também no dia a dia. Então, tá mudando uma área, tá reestruturando um projeto, a gente realmente cuida disso para sempre se manter se atualizando com base na concorrência. Ó, Álvaro escreveu aqui. Nós da Voz estamos com muitos problemas de conexão com a internet na cidade de Pesqueira. Creio que seja por causa das chuvas. Vocês estão gravando o treinamento, pessoal? Pronto. Álvaro, fica tranquilo que estão gravando. E aí, qualquer coisa também, no final do treinamento, eu deixei meu número e meu Telegram. E aí, qualquer coisa, se tu tiver alguma dúvida ou se vocês da Voz tiverem alguma dúvida, pode ficar tranquilo, pode perguntar por lá, que eu respondo quando possível, beleza? Pode ficar tranquilo que vocês não vão ser prejudicados. Massa. E aí, continuando essa questão do bench, etc. E aí também tem cliente oculto. Então, eu fiz muito cliente oculto quando eu estava na EJ, principalmente porque eu fiz projetos de comercial, em que a gente entendia como é que outras empresas faziam para replicar para o cliente da gente. Então, dependendo da área que vocês estão, vocês podem fazer cliente oculto e ver como essa empresa em questão atua enquanto cliente, né? Não só enquanto, sou uma empresa e estou aqui querendo tirar uns insights da tua empresa. Então, é uma ferramenta bem interessante também para a gente utilizar de análise da concorrência para que a gente depois possa construir a nossa própria proposta de valor. Em relação a isso, vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Contemplados? Boa, vou passar. E aí, aqui eu trouxe até um exemplo do Instagram, da diferença entre produto e proposta de valor. E aí, produto é o que a CJ executa. Então, por exemplo, aqui a gente tem um perfil de arquitetura. E aí, arquitetura, projeto de interiores, Recife. Aí, projeto de arquiteturas e interiores. E proposta de valor que a CJ entrega para o cliente. Aí, a gente tem aqui uma empresa de gestão empresarial. Eleve o faturamento do seu negócio. Então, é basicamente isso. Simplificando para o lead ou para a pessoa que chega para vocês, por que escolher a sua EJ e não o concorrente, sabe? Então, é como se a gente simplificasse o entendimento dele e fosse até uma ferramenta de mostrar para ele, olha, eu consigo entregar melhor do que o concorrente, sabe? Então, não é o que você, não é como você entrega. Projetos vão ser X, Y, Z. Não. No final do projeto, o seu resultado vai ser X. E aí a gente consegue até trazer para o cliente de forma mais clara o que é que a EJ faz, porque a gente mostra os resultados, né? Então, é basicamente isso, a diferença de produto e proposta de valor. A próxima parte, só voltando aqui para vocês darem uma olhada, a gente está seguindo essa ordem, tá? Primeiro segmento de cliente, depois proposta de valor, depois canais, relacionamento, fonte de receita, recursos chaves, atividades chaves, parcerias chaves e estrutura de custos.
Então, eu acredito que a galera vai liberar também esse PPT para vocês vão ter essas ordens certinho. E, enfim, tem essas etapas não são aleatórias, essas etapas são uma depois da outra. E aí a gente segue para canais. Canais, e se vocês perceberem, tudo começa com o cliente. Então, ó, aqui eu trouxe as perguntas norteadoras. Qual é o melhor canal para chegar a determinado perfil de cliente? Como a sua empresa se comunica com os clientes? Como ela mostra sua proposta de valor, sabe? Então, tudo a gente começa pelo cliente para que a gente consiga construir essas outras coisas que vão gerar realmente esse resultado para ele, vão entregar esse projeto, esse produto, esse serviço. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Redes sociais, pontos físicos, sites ou aplicativos. Então, por exemplo, vocês, enquanto EJ, têm que entender como é que vocês vão prospectar, como é que vocês vão estar ali enquanto oferecedores, né? Enquanto oferecedores desse produto, desse serviço. Então, por exemplo, como é que aquele cliente vai chegar em vocês? Como é que ele vai realizar a compra, sabe? Se vocês venderem produto, será que vale a pena investir em um site para o cliente acessar o e-commerce? Ou não? Será que vale a pena só vocês terem uma estrutura ali, que vocês vendem os projetos e etc. Então, é bem importante a gente analisar esses canais, que é como o cliente vai encontrar e vai realmente utilizar dos produtos ou serviços de vocês. Boa? O próximo passo é relacionamento. Então, quais são os tipos de relações estabelecidas com os clientes? Quais os canais, que foi o que a gente falou, e como será mantido esse relacionamento? E aí aqui eu trouxe algumas áreas envolvidas. Porque como a gente pensa, relacionamento, eu tô ali falando com o cliente, é quando o cliente já fechou o projeto e eu tô ali executando, ou é quando o cliente está comprando o produto. Não, relacionamento é basicamente desde o primeiro contato que o cliente tem com você. Então, por isso que eu trago muito que vendas é muito envolvido nesse relacionamento com o cliente. Sempre que eu falo sobre sucesso do cliente, experiência do cliente, eu deixo muito claro que a gente tem que começar pela área de vendas. Então, todo e qualquer contato, experiência que o cliente tenha com vocês importa. Então, desde aquele primeiro contato de uma prospecção ativa, ou então se o cliente acessa o site de vocês para comprar um produto, qualquer contato, ele vai ali lembrar e vai construir esse relacionamento. Então, é muito importante que todas as áreas estejam ali alinhadas e estejam cientes de que o cliente, todo e qualquer contato com o cliente, vai fazer a diferença no final de tudo, sabe? Então, eu trouxe aqui muitas das áreas envolvidas de vendas, que é muito de processo de negociação, processo de venda, prospecção, seja ela ativa ou passiva. Se a gente brincar, até a prospecção passiva, que é por meio de marketing, enfim, um Google Ads que ele vê no Google ali, entra no site de vocês e faz uma compra, isso já é uma experiência, sabe? Isso já é o início do relacionamento com a marca que ele tem. Então, é muito importante vocês terem alinhados com as áreas, como vai ser essa experiência, esse relacionamento. Depois da área de vendas, tem a área de projetos, que é quem vai cuidar de toda a execução quando a EJ executa projetos ou quando a EJ oferece serviços, né? E aí eu trouxe uma terceira área envolvida, que é a do sucesso do cliente. Geralmente, quando uma EJ é maior, ou até empresas que não são tão grandes, não tem uma área de sucesso do cliente ainda, então não se preocupem com isso, é um passo a passo de cada dia. Geralmente a gente vê que está precisando de sucesso do cliente quando estão ali acontecendo algumas lacunas dos feedbacks, algumas lacunas realmente nessa comunicação com o cliente, quando tem muitos projetos rodando e etc. Mas é uma área que de fato existe e caso vocês vejam que faz sentido para a EJ, pode ser implementada no futuro. E aí, por exemplo, EJs que tem pós-venda, projeto de arquitetura, esse tipo de coisa, geralmente tem uma área de sucesso do cliente, porque tem ali a missão de acompanhar o cliente pós-projeto, sabe? Então, vai depender muito da EJ de vocês, se vocês vendem produto, se vocês vendem serviço, vai depender muito de tudo isso. Boa? Vocês têm alguma dúvida? Ou podem passar para o próximo. Por enquanto, tranquilo. Boa. E aí a gente passa para a fonte de receita.
Então, quanto você vai receber do cliente e como você vai receber isso, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Modelo de cobrança, tipos de contrato, assinaturas, produtos não necessariamente ligados ao core business. E aí são muitos nomes, são muitos tipos, então vamos trazer um pouco para a área tangível, né? Então, vamos dizer que vocês vendam um produto e esse produto, ele seja um produto que a cada 6 meses precise ser reposto. Isso é um modelo de contrato. Então, a cada 6 meses, vocês vão repor esse produto e o cliente vai pagar novamente. Então, isso é um tipo de contrato. Vocês têm que realmente entender como você vai cobrar isso, quais são os tipos de transação que vai acontecer, de assinatura, de vencimento, porque isso é muito importante para que vocês entendam como vocês vão, por exemplo, fazer as negociações, precificar o produto ou o projeto de vocês. Pode falar, Luiz. Como eu vi que aqui ainda está com a internet meio ruim e está cortando de vez em quando. Sim, tá dando para ouvir. Beleza. Sobre essa parte do produto, eu tenho uma dúvida. Talvez seja a dúvida de outras pessoas também. Porque quando a gente estava no processo de abrir o CNPJ da gente e tudo mais, foi passado para a gente que a gente, como EJ, não poderia vender um produto físico. Então, no caso da gente, mais específico, que somos de engenharia elétrica, foi falado que, por exemplo, a gente não poderia fazer a venda dos módulos de energia solar. Uhum. Isso procede, porque pelo que você falou sobre produtos que seriam repostos e tal, aí eu imaginei que você está falando sobre produtos físicos. Então, eu queria saber se realmente a gente não pode ou tem algumas exceções e quais seriam essas exceções. Perfeito. Eu acredito que até a galera de expansão vai conseguir sanar a tua dúvida melhor. Mas basicamente, muitas vezes dentro do projeto está incluso alguma parte de um produto. Então, depende muito do modelo de vocês, depende muito de realmente como vocês estão executando isso. Mas acredito que, de fato, a galera de expansão vai conseguir te auxiliar melhor nesse sentido, boa? Beleza. Espero a resposta das meninas, então. Massa. Pronto. Dizeste. Não, só para falar, tipo, tu tá falando relacionado a executar o projeto botando a mão na massa? Não, dessa vez não. Dessa vez eu estou falando só sobre comprar o material e vender o material que seria usado, como os painéis Aí solares e pode. tal, porque ela falou sobre... Beleza. Porque Pode, é de só. execução eu já tirei a dúvida outro dia, né? Que para execução seria necessário que um dos membros já fosse formado ou a gente tivesse a supervisão de alguém formado. É isso? Isso. Ah, Aí a gente então, também mas no aconselha que caso, vocês tenham. A gente aconselha que vocês tenham também uma pessoa que seja formada na área para poder acompanhar vocês durante esse processo. Boa. E outra coisa, outro ponto, por exemplo, alguns não, produtos tranquilo. a gente Mas precisa aí que. então os módulos mesmo a gente pode vender de boa e aí Opa, desculpa, foi que cortou e voltou. Quer terminar de tirar tua dúvida, Luiz? não, acho que eu entendi. Então, no caso, a gente realmente pode vender produtos físicos, tanto que a gente produza, como também esses que a gente vende, não é isso? Isso. Eu vou te passar também o contato de Amanda, que ela sabe falar bem sobre esse ponto e ela consegue te esclarecer mais para tu, tranquilo? Pronto, beleza. Fique no aguardo, então. Boa, massa. E aí, continuando, pessoal. Exato. E aí, quando a gente pensa, eu até vou falar um pouco mais sobre isso, que são as parcerias chaves, a gente vai tocar nisso depois, é que muitas vezes o nosso projeto, para a gente agregar mais valor ainda para esse projeto, a gente traz parceiros, sejam eles de mão de obra ou até que forneçam alguns produtos para a gente que deixe esse projeto, esse serviço muito mais robusto e gere mais valor para o cliente. Então, quando a gente chegar lá em parcerias chaves, eu vou falar um pouco mais sobre isso,
Mas quando a gente traz outros parceiros no contrato, no serviço, na execução, muitas vezes a gente consegue entregar mais valor para o cliente e consegue oferecer mais coisas que a EJ sozinha não conseguiria oferecer, sabe? Por N motivos. Seja por capacidade operacional, seja por know-how mesmo da EJ. Então, é massa a gente também pensar nessas possibilidades. Boa? E aí, basicamente, as fontes de receita são isso. No começo, quando a gente está começando, quando a gente está entendendo ainda o core business da EJ, o que é o core business, o funcionamento básico da EJ, o serviço ou produto ou projeto que a EJ vai executar como principal, quando a gente já entende esse core business, quando a gente já está ali executando bem, a gente consegue explorar novas fontes de receita. Então, vou dar um exemplo. Minha EJ é uma EJ de agronomia, e aí a gente executa, realmente a gente faz ali a podologia, a gente tem as hortas e etc, etc, etc. E aí, quando a gente está muito bom nesse core business, a gente está muito bom nesses serviços, a gente vai ali e faz uma consultoria voltada a microempreendedores nessa área, sabe? Então, tipo, a gente pega produtos ou serviços que não necessariamente são ligados ao que a EJ executa, principalmente, para gerar outras fontes de receita. E aí, isso é muito massa de vocês entenderem, porque quando a EJ vai crescendo, quando vocês já vão entendendo melhor a carta de serviços de vocês conseguem trazer novas fontes de receita. Isso é muito bom para a saúde financeira da EJ. Boa? Vocês têm alguma dúvida ou vou para a próxima? Para a próxima, então. E aí a gente segue com recursos chaves, que é o próximo passo. E aí, o que são esses recursos chaves? É basicamente o que é necessário, o que é essencial para a EJ de vocês entregar o que vocês proporam, né? O que vocês disseram na proposta de valor para o cliente. Então, o que é que vocês precisam para entregar isso? Então, é basicamente tudo que gera a estrutura tangível. Então, capital humano, né? Que é os consultores, ou então ali os gerentes, todo mundo que trabalha na EJ para fazer a EJ acontecer e entregar os serviços ao cliente. Local de produção, então, seja ele, sei lá, a sala de vocês, ou não, ou uma estrutura online em que os membros consigam, de fato, ter acesso ali às ferramentas necessárias para entregar esse serviço, esse projeto para o cliente, e as ferramentas e plataformas. Então, por exemplo, um EJ de arquitetura precisa de algumas plataformas para fazer os projetos, para entregar para os clientes, sabe? Então, quais são essas estruturas básicas, estruturas essenciais que vocês precisam para entregar o que o cliente de vocês está esperando, o que o cliente de vocês comprou, sabe? Então, é muito interessante a gente pensar, e a gente pensar não só de forma tangível e de forma física, mas também realmente as pessoas, a capacidade operacional. Então, por exemplo, não tem como eu fechar 5 projetos se eu sei que eu preciso de um consultor por projeto e eu só tenho 2, sabe? Então, recursos chaves também estão nisso. Toda a base que vocês têm que ter para que vocês consigam entregar o que o cliente de vocês espera. Boa? E aí, passando para o próximo, que são as atividades chaves. Então, beleza, eu já entendi o que eu preciso ter para fazer isso funcionar, mas o que eu preciso fazer para a EJ entregar isso, né? Quais são as atividades básicas que eu preciso fazer? Então, é basicamente as atividades mesmo que vocês têm que fazer no dia a dia para a EJ funcionar. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos. Produção do serviço / produto. Gerenciamento disso. Experiência do lead / do cliente. Então, por exemplo, se a gente tem um projeto ali, a gente precisa de alguém gerenciando esse projeto para que ele vá para frente, para que ele atinja expectativas do cliente, para que ele, de fato, traga resultado, né? Então, é importante a gente entender como vai ocorrer esse gerenciamento disso que está sendo entregue para o cliente, para que ele atinja a qualidade que vocês estão esperando, que vocês querem entregar. E aí, isso até entende o processo de gerenciamento e quem vocês vão trazer até para ajudar vocês. Um professor orientador, sabe? Como é que vocês vão manter
esses processos de forma a ter muita qualidade. E a gente chega naquilo que eu falei das parcerias chaves. Então, quais são as parcerias, quais parcerias contribuem para a entrega da empresa? Como cada uma ajuda a EJ a funcionar. Então, quando a gente entende terceirizações, fornecedores, profissionais de mercado, professores orientadores. Então, tudo isso entra aí em parcerias chaves. Então, basicamente, se a gente fosse simplificar assim, qualquer empresa, pessoa, qualquer indivíduo que consiga chegar ali junto da EJ e gerar valor para que a entrega dela seja melhor, para impulsionar aquela entrega dela. Então, vou trazer um exemplo aqui de terceirização. Digamos que um cliente quer um projeto de arquitetura, né, de design, e queira também uma planta fotovoltaica. Só que a EJ de vocês só faz a planta fotovoltaica. Vou chamar uma EJ de arquitetura para entrar comigo nesse projeto, vou terceirizar essa parte para ela. Aí o cliente vai ter tudo que ele queria com vocês dois, sabe? E aí, consequentemente, a EJ de vocês vai conseguir entregar tudo que o cliente queria e com um know-how muito bom, né? Porque não é uma EJ que só entrega uma coisa e está ali fazendo outra aleatória. Não. São cada EJ fazendo o que é bom para entregar para o cliente final, sabe? Então, fornecedores, quando a gente fala, por exemplo, dessas placas e etc. Profissionais de mercado. Então, será que eu consigo chamar uma empresa de mercado que faz a mesma coisa que eu, para ela dar uma mentoria aqui para quem está executando esse serviço, para realmente aumentar essa qualidade dessa entrega, sabe? Então, tem isso. E até os professores orientadores, que eles de fato estão ali para ser auxílio também de diversas maneiras, tanto em relação à qualidade quanto em relação a direcionar vocês na entrega dos projetos. Boa? Vocês têm alguma dúvida? Tudo certinho? Posso ir em frente? Boa. E aí a gente entra também na estrutura de custos, que é muito, 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 muito importante, que é basicamente quais são os custos que estão envolvidos na minha operação. E aí, tanto esses fixos quanto os variáveis. E aí, quais são as atividades, quais são as coisas que a EJ faz que geram custos. Então, trouxe aqui alguns exemplos. Os custos fixos e variáveis, gastos com o projeto e até auxílio dos membros. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, toda a estrutura que a EJ precisa, monetária, para estar funcionando. Porque, por exemplo, não tem como eu cobrar R$1.000 para execução de um projeto, se eu sei que com esse projeto eu vou gastar, sei lá, R$800 de transporte, porque é um projeto que precisa de visita técnica, sabe? Então, é muito importante vocês levarem isso em consideração, porque, por exemplo, todo projeto, todo produto tem recursos, sejam eles custos ou investimentos. Então, por exemplo, se eu vou fazer visita técnica, tem o custo do transporte. O projeto tem que cobrir o custo do transporte, tem que dar o lucro para a EJ, né? Então, vocês de fato entenderem qual é toda a estrutura de custo, para que vocês consigam precificar bem os projetos, os produtos de vocês e, consequentemente, trazer um retorno legal para a EJ. Boa? E aí, né, a gente falou muito sobre quais são as etapas, a gente falou muito o que cada etapa significa, quais são algumas perguntas que a gente pode estar fazendo para construir, as ferramentas que a gente pode estar utilizando. E agora tem basicamente um passo a passo de como construir esse modelo de negócio, né? Então, primeiro é ter a ideia do negócio em mente, a ideia da EJ de vocês em mente, que a gente já sabe que vocês já estão aí com ela na cabeça. E é muito importante vocês terem a missão e a visão da EJ de vocês construída, porque, querendo ou não, tem que ser tudo muito alinhado para que vocês consigam, de fato, construir uma proposta de valor. Além disso, fazer pesquisas de mercado. Então, eu trouxe ali no começo, né, alguns exemplos de pesquisa de mercado quantitativa, qualitativa, com concorrência, com possíveis clientes finais. Então, é muito importante, não subestimem as pesquisas, porque é muito importante, de fato, vocês entenderem o cenário, tanto de quem vai consumir, quanto da concorrência de vocês, para que vocês consigam tirar insights legais para a EJ de vocês.
avaliar a ideia, então é muito importante que vocês validem isso, assim, com a galera da FEGEP, com pessoas que, sei lá, já passaram pelo movimento Empresa Júnior, com pessoas do mercado, com professores que têm experiência na área. Então, validem, que é muito importante vocês terem visões externas também. Construir o Canvas de modelo de negócios, que foi esse passo a passo que a gente acabou de ver as etapas, e validar e revisar, porque já trago aqui um spoiler para vocês, nenhum EJ tem o caminho regular, assim, tipo, vamos construir esse modelo de negócio, e a gente vai fazer isso, e vai dar tudo certo para sempre, etc. Não, até porque no Movimento Empresa Júnior a gente está aqui para inovar e para aprender. Então, sempre vai ser necessário vocês revisitarem isso, vocês revisitarem o modelo de negócio, a proposta de valor, o perfil de cliente de vocês, para que vocês consigam mudar e continuar trazendo resultado, tanto para os clientes de vocês, quanto para a EJ. Boa? E aí, a gente entra na proposta de valor de forma mais aprofundada. Mas antes, vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ou tá tudo certinho? Tudo de boa? Então, bora continuar. Massa. E aí, quando a gente estava conversando sobre proposta de valor lá no comecinho, a gente viu que a proposta de valor é a forma com que a gente mostra para os clientes quais são os motivos pelos quais ele deve escolher a sua EJ e não outra empresa, né? Então, o que é que motiva esse cliente a escolherem vocês e não a concorrência de vocês? Então, eu trouxe até aqui uma frase, que a proposta de valor é uma prática originária do marketing, com o objetivo de levar o cliente uma ideia clara, concisa e transparente de como determinado negócio pode ser relevante para ele. É da Hot Content, esse método. E aí, a gente falou de proposta de valor, de como vocês pensam em trazer isso, mas como é que a gente passa para o cliente? Sabe? Porque não adianta vocês terem uma proposta de valor linda, que vocês coloquem na sala da EJ, que vocês falem sempre na reunião geral de vocês, mas o cliente final de vocês não tem acesso a isso. Então, vocês têm que realmente passar isso para o cliente de forma efetiva, para que eles queiram consumir esse produto, esse serviço, esse projeto, sabe? Então, tem alguns tópicos aí, tem algumas etapas que a gente segue para passar isso para o cliente. Então, identidade visual é muito importante, porque, querendo ou não, a gente bate o olho em certas coisas, em uma logomarca, em uma rede social, em qualquer coisa, a gente bate o olho e a gente, de fato, tem essa ideia, sabe? A gente tem a proposta de valor. Então, é muito importante que tudo isso esteja muito alinhado com o que vocês querem passar para o cliente. Então, identidade visual, posicionamento da marca, missão, valor e propósito da marca, no produto vendido e no time. Então, vou dar muito exemplo em relação a isso do time. Se a pessoa que está ali na reunião com o cliente quer vender aquele serviço, aquele projeto para ele, não está acreditando na proposta de valor de vocês, não tem como o cliente comprar, sabe? Então, tudo tem que estar muito alinhado, tudo tem que estar muito claro. Essa proposta de valor tem que estar muito clara, porque se a pessoa ali não acredita, se a pessoa ali não transpassa para o cliente, não tem como vocês terem esse cliente para vocês, sabe? Então, é muito, 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 muito importante que todo mundo esteja alinhado acerca disso. E aí, o que faz uma proposta de valor ser uma proposta de valor assertiva, né? Não sei, qualquer coisa assim. A gente volta para o primeiro tópico que eu falei, do cliente, que é tudo cliente, 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 cliente. Você precisa conhecer seu cliente. Então, o que seu cliente precisa, o que ele gosta, o que ele ainda não sabe que precisa, o que é que só o sua EJ sabe oferecer. Então, muitas vezes, assim, a gente quer criar coisas mirabolantes e, não, porque a minha EJ vai inovar, vai fazer uma coisa que nenhuma EJ fez. Não, calma, não precisa ser assim. Às vezes, o seu cliente não precisa disso, seu cliente precisa de uma coisa básica que ninguém conseguiu entregar ainda, sabe? Então, por isso que é tão importante conhecer ele. E aí, aqui, tem alguns exemplos de proposta de valor que vocês podem se inspirarem para replicarem da forma de vocês. Então, por exemplo, a proposta de valor de vocês pode ser experiência. Então, vou dar o exemplo da Disney. A Disney, a proposta de valor deles é a experiência. Então, um parque da Disney é diferente de outros parques. Por quê?
porque a experiência do cliente, desde o momento que você entra no parque até o momento que você vai embora e sente saudades do parque, é excepcional. Então, nenhum outro parque entrega isso. Então, a proposta de valor da Disney é isso. Por que você vai escolher a Disney e não outro parque? Porque a experiência do cliente é incrível, sabe? Então, a proposta de valor deles é essa. Aí, novidade. Minha J tem uma nova metodologia de resolução de problemas para sua empresa que não existe em nenhum outro lugar. Isso é a proposta de valor da novidade, sabe? E até isso da novidade eu acho muito interessante, porque a gente, enquanto Movimento Empresa Júnior, a gente tem muito de ser jovem e trazer, né, inovação e etc. Então, qualquer J pode ter uma proposta de valor voltada à novidade. Qualquer EJ pode ter uma proposta de entrar na empresa do cliente, ou, enfim, oferecer um serviço para um cliente final, voltado a trazer mais inovação, a renovar algumas coisas. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Redução de custos, acessibilidade ou sustentabilidade. Então, isso é alguns exemplos aí de proposta de valor que a gente consegue aplicar no nosso negócio, do nosso jeito, para que a EJ consiga aí entregar uma coisa diferenciada para o mercado. Boa? Vocês têm alguma dúvida? Massa. E aí, a gente tem alguns elementos de valor, segundo a consultoria Bain Company. Então, o que são elementos de valor? É basicamente pontos ou coisas, ou enfim, que a gente consegue trazer para a proposta de valor para que ela, de fato, seja uma proposta de valor. Então, alguns elementos de valor são impacto social. Muitas empresas hoje estão buscando muito isso do impacto social, isso é muito importante. Mudança de vida, benefício emocional e benefício funcional. Então, mudança de vida, por exemplo, sua empresa, vamos dizer que é uma consultoria empresarial, sua empresa vai mudar completamente e vocês vão conseguir faturar muito mais. E aí, consequentemente, vocês vão conseguir investir mais e sua empresa vai ser melhor, sabe? Benefício emocional. Uma empresa de arquitetura pode utilizar a proposta de valor do benefício emocional. Você vai ter um projeto que vai ser a sua cara, que vai ser transformar uma casa em um lar, sabe? Esse tipo de benefício. E o funcional vamos adaptar a sua casa para um idoso, digamos. É alguma coisa funcional que consegue, de fato, trazer benefícios ali no dia a dia. Então, a gente tem alguns elementos de valor, e isso vai ajudar vocês a trazerem alguns desses elementos de valor para construir a proposta de valor da EJ de vocês. Boa? E aí, para a gente ter uma proposta, a gente tem que ter alguns fundamentos, a gente tem que ter alguns pontos principais. Então, é muito importante a clareza dessa proposta de valor, porque não adianta a gente criar uma proposta de valor linda. Porque a gente entrega para a sua empresa uma melhoria na qualidade dos funcionários, certo? Como assim? Não tem clareza nenhuma nisso. Isso não é uma proposta de valor que você olha e você saiba o que você faz, sabe? Então, é muito importante a clareza. A linguagem utilizada para que ela seja acessível. Então, para que o cliente, de fato, entenda o valor do que vocês estão entregando. A transparência. Então, é muito importante que vocês tenham a transparência do que a EJ que vocês faz, de como vocês fazem. E o direcionamento, que é muito voltado a deixar claro ali como vocês vão trazer e o que vocês fazem, de forma que o cliente não fique em dúvidas ou então pense duas vezes por não entender muito bem o que vocês entregam. Boa? E aí, assim como a gente teve o Canvas de modelo de negócio, a gente também tem o Canvas da proposta de valor. E aí, voltamos ao princípio, que é tudo centrado no cliente. Então, esse é o Canvas de proposta de valor. Também algo que é interessantíssimo, que vocês têm que preencher. Quando eu era da FEGEP, a gente sempre fazia em relação a nossos produtos, quando a gente ia revisitar tudo, enfim. Porque a partir desse campo a gente consegue realmente entender se o que a gente está entregando está de acordo com o que o nosso cliente precisa, com o que o nosso cliente vai comprar, de fato.
Então, a gente tem ali o perfil do cliente e como a gente constrói essa proposta de valor. Boa. E aí, bem na hora, 6 horas. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum comentário, enfim, qualquer coisa. Fala, Gi. Eu tenho uma dúvida quanto ao conceito exato de dores. Isso ainda está Boa. um pouco nebuloso para mim. Boa. Então, vamos lá. Quando a gente fala de perfil do cliente, que é esse primeiro, é basicamente tudo que o cliente vê. Então, você tem que se colocar no lugar do seu cliente para que você consiga enxergar do jeito que ele enxerga e, consequentemente, construir uma coisa que faça sentido, que tenha valor para ele. E aí, o que são as dores? As dores, basicamente, são as coisas que ele precisa resolver e que são os obstáculos que ele enfrenta para alcançar o que ele precisa. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que o cliente de vocês seja empresas de pequeno porte. Empresas de pequeno porte que faturam menos de 100 mil reais. Quais são as dores dessas empresas? Quais são os obstáculos? Que eu penso em cabeça. Falta de capital para fazer investimentos e crescer esse valor. Falta de capacidade operacional, porque com pouco faturamento eles não conseguem contratar mais pessoas e, consequentemente, não conseguem executar muita coisa. Sabe? Então, esse é um exemplo. Vou dar outro exemplo. Na FAGEP, a gente vendia produtos para grandes empresas, para a área de recrutamento e seleção, né, de recursos humanos. Então, uma dor dessa área é que eles tinham muitos talentos, eles tinham muitas pessoas para contratar, mas essas pessoas não eram tão qualificadas. Então, eles tinham que ter muito investimento em plataformas que eles utilizavam para ver currículo e etc. Então, tipo, essa é uma dor, e aí a FAGEP vai resolver, aliviam as dores. A FAGEP resolvia trazendo essas pessoas para eventos e eles conhecendo esses talentos mais maduros por meio da FAGEP e não currículos, sabe? Entendi. Então, as dores são isso. São qualquer obstáculo que o seu cliente encontra para executar as tarefas que ele precisa executar no dia a dia. Certo. Obrigada. Ficou mais clara? Bem melhor. Boa. E aí, por exemplo, isso das dores e dos ganhos e etc. Primeiro você faz as tarefas do cliente, né? Que é o que é que esse cliente tem que fazer no dia a dia, o que é que realmente são as atividades que ele precisa cumprir, as dores, ou seja, os obstáculos que eles encontram nessas tarefas, e os ganhos, que é basicamente tudo que ele vai ganhar, tudo que vai, de fato, brilhar os olhos dele, tudo que deixa ele feliz. Então, o que deixa ele feliz? Nesse parte da recrutamento e seleção, contratar bons estagiários, sabe? Então, é basicamente isso. E aí, por meio da gente preenchendo isso, a gente consegue preencher a proposta de valor, que é o que alivia as dores, ou seja, como a gente pode tirar esses obstáculos da vida dele, para ele concluir essas tarefas. Os criadores de ganho, que é como é que a gente pode ir além, como é que a gente pode deixar ele feliz e entregar o que ele enxerga como ganhos. E os produtos e serviços são meio que o resultado dessa construção. Tá certo, muito obrigada. Ajudou muito. Nada. E aí, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Tudo certinho? Boa, pessoal. Aqui tá tranquilo. Boa. Aqui no final deixei meu número, meu Telegram. E aí vocês podem falar comigo, podem tirar dúvidas. Fiquem super à vontade. Posso demorar para responder, mas podem ter certeza que eu vou me esforçar para responder todo mundo, porque, enfim, eterna dívida com o que o Movimento Empresa Júnior me entregou para minha vida profissional e pessoal, assim. Parabéns pela participação, de verdade. Fico muito, muito, muito feliz vendo essa continuidade. Continuem assim, continuem indo atrás. E o que precisarem, estamos por aí. Até para preencher, se vocês quiserem que eu valide alguma coisa e etc., podem enviar aí que eu estou à disposição. Boa?